E aí, pessoal, do terceiro ano, tudo bem? Como tá a vida aí em Orlândia? Espero que vocês estejam mantendo o isolamento. Espero que tudo esteja correndo bem com vocês. E seguimos adiante. Muito próximos já, né, espero, do pico da pandemia. E ao mesmo tempo com pouca esperança diante das medidas que estão sendo tomadas. Eu não sei aí, mas aqui em Ribeirão Preto, a impressão que nós temos é de que para muitas pessoas não há quarentena alguma, não há distanciamento social. Enfim, um desabafo. Tomara que as coisas aí estejam melhores que aqui, tá? Da última conversa que eu tive com vocês até agora, foram mais de 1000 notificações novas e algumas dezenas de mortos. Parece pouco, mas para uma cidade do tamanho de Ribeirão, é bastante. Enfim, torçamos para que as coisas caminhem e nós voltemos à nossa vida normal, tá? Por favor, eu gostaria que vocês pegassem o caderno 3. Nós vamos começar o caderno 3. Caso vocês ainda não tenham acesso, tá? Não há problema, porque o que eu vou discutir aqui, eu vou falando com muita calma e tranquilidade, vocês vão acompanhando daí, tá? Vai ser bem sossegado. Essa é uma aula importante, são as aulas 15 e 16, né? E o título da aula é Como interpretar fatos e opiniões, como definir a tese. A gente discutiu isso muitas vezes no segundo ano, tá? A tese é uma opinião. A tese não se confunde com um fato, tá? A desigualdade social é um problema? Isso é um fato, tá? Não há como entender desigualdade social como algo neutro ou benéfico. Não é benéfico nem para quem está do lado, digamos, o lado bom da desigualdade, ou seja, o lado das pessoas que têm mais do que precisam. Tá? Então, que a desigualdade social é ruim, isso é um fato. Se a desigualdade é produto de um sistema injusto, aí é uma opinião. Tá? Porque há os que entendem que a desigualdade é uma condição natural. Então, uma vez que existam pessoas, existem condições desiguais. Uns têm mais e uns têm menos, e não é culpa de quem tem mais o fato das pessoas que têm menos terem menos. É um modo de ver. Outros já acham que há um sistema injusto que privilegia uns em detrimento dos outros. É uma outra opinião. Tá? Então, o primeiro ponto que eu gostaria que vocês anotassem aí em algum lugar é: tese é diferente de fato. A tese poderia ser traduzida de várias maneiras. A tese é um modo de ver o mundo, a tese é um modo de enxergar a realidade. Tá? A tese é a opinião. O que você acha? Tá? A dissertação é importante como prova mais significativa em pontuação num vestibular, porque é o termômetro para saber como você pensa. Não é o que você pensa. Você pode ser conservador, você pode ser libertário, você pode ser mais à esquerda, mais à direita. Isso é irrelevante para um examinador. Relevante é se você sabe argumentar, se você tem noções básicas de direitos humanos, para, com suas opiniões, não desrespeitar os preceitos que foram construídos ao longo dos últimos séculos. De resto, é só técnica de escrita. Parece fácil falando, eu sei que não é fácil, mas a gente consegue construir uma trajetória bem legal, né? Lembrando esse ponto. Eu não falo começando porque, como eu disse, ano passado, né, eu insisti muito nesse ponto. A diferença entre um texto expositivo e um texto realmente argumentativo começa, lembrem bem, no fato de que o texto realmente argumentativo tem uma tese como ponto de partida. O texto expositivo tem um fato como ponto de partida. Se você escreve para detalhar o fato, o texto é expositivo.
Se você escreve para defender sua tese, o texto é argumentativo. Se é bem argumentado, isso é um ponto que a gente tem que discutir ainda, ok? Vamos adiante. Aqui é um roteiro do que nós vamos estudar nessa aula. Então, estudo do texto, a sequência discursiva e os gêneros textuais no sistema de comunicação e informação. É o que a gente vem fazendo já faz um bom tempo. Estudos dos aspectos linguísticos em diferentes textos, recursos expressivos da língua, procedimentos de construção e recepção de textos. Continuamos na ideia de que para poder escrever bem é preciso interpretar bem. Isso é a recepção. Estudo do texto argumentativo, seus gêneros, recursos linguísticos, argumentação, tipo, gêneros e usos em língua portuguesa, que é o nosso foco. Tá? Aí há uns tópicos aqui na página 13, tá? Então, nestas aulas, acho importante a gente ler um por um. Então, acompanhem comigo. A racionalidade e a fé serviram para aplacar a angústia humana decorrente da impressão de que o mundo era ameaçador e incompreensível, um caos. Por que as duas? Porque a nossa razão dá conta de explicar um tanto dos fenômenos do mundo, mas não consegue ainda explicar tudo. Explica mais hoje do que explicava há 100 anos, explicará mais daqui a 100 anos do que explica hoje, mas provavelmente ainda não explicará tudo. Como que nós preenchemos aquilo que não tem explicação? Com fé. Nós não sabemos exatamente o que acontece conosco, com o nosso ânimos, com a nossa personalidade, com o nosso eu, que não é corpo, é mente. O que acontece quando nós morremos? Desaparece? Vai para um outro lugar? Se transforma numa outra coisa? Volta materializado num outro corpo? Nós não sabemos. Portanto, a fé vem e preenche esse lugar. Tá? A religião pode ser estudada sob o ponto de vista teológico, natural da religião, e pode ser estudado do ponto de vista antropológico. Tá? Então, a minha visão aqui é essencialmente antropológica, de modo a respeitar as diferentes orientações religiosas que eventualmente estejam do lado, né, de quem está me assistindo. O segundo tópico é: a fé é o fundamento das doutrinas religiosas, que oferecem uma verdade revelada, dogmática, que afasta a incerteza e desencoraja o questionamento. Esse é um ponto importante porque, embora nós sejamos livres para ter e professar a fé que quisermos, é muito importante que exista uma flexibilidade para nós separarmos as coisas que pertencem ao campo da fé das coisas que pertencem ao campo da razão. Um legislador pode ter a religião que quiser, mas deve se lembrar que ainda habita um país laico. Portanto, suas convicções religiosas não deveriam interferir no exercício de suas funções. O mesmo vale para um juiz, o mesmo vale para um prefeito, para um governador, para um presidente da República. Tá? Mas entre valer e ser posto em prática, existe um pequeno hiato aí. Por meio da razão, com a filosofia, a ciência, o questionamento é valorizado. Ele leva o homem a investigar sistematicamente a mente e a natureza, até formular modelos e teorias que trouxeram explicação lógica e verificável para muito do que era desconhecido. E eu acrescento aqui um ponto fundamental. Enquanto a religião, né, por meio da fé, dá uma resposta e raramente procura outra, a razão nos leva pelos caminhos da ciência, e conforme a ciência vai se sofisticando, naturalmente nós vamos tendo um desejo de encontrar explicações mais refinadas. E aí mais refinadas ainda. E aí mais refinadas ainda. Por isso que
Por exemplo, Lamarck, num certo ponto, teve uma explicação de natureza científica, mas ela foi questionada pela própria ciência. Assim como a física newtoniana, hoje, é em parte questionada pela física quântica. Tá? Então, a ciência se autocontesta. E isso garante que o pensamento científico vai sempre progredir, nos levando para explicações mais detalhadas, mais específicas, mais complexas. Em temas de elevada complexidade, como a subjetividade e o comportamento coletivo, nota-se uma divergência de pontos de vista e de opinião. O pluralismo da sociedade, as diversas visões de mundo e os conflitos de interesse suscitam polêmicas, o debate entre as opiniões divergentes. É importante entender isso. Certas questões são tão complexas que não existe um consenso entre elas. O aborto deve ser legalizado? Não há consenso, porque a opinião, quando se vai construir, penetra um território de subjetividade, mesmo quando o indivíduo não se deixa levar pela fé, e há pessoas que defendem uma linha argumentativa em defesa da legalização e outros uma linha argumentativa em ataque, contrários à legalização. Pluralismo é bom, porque significa que vozes diferentes estão num processo dialético de debate. Isso está colocado aqui para que você não tenha a impressão de que numa dissertação nós estamos irrevogavelmente fadados a ter uma opinião formada. Muitas vezes, uma boa dissertação tem por tese a opinião de que é preciso mais tempo para se formar uma opinião concreta a respeito de algo. Nós podemos fazer um debate aqui sobre clonagem, sobre utilização de células-tronco e sairmos desse debate com a convicção de que nos falta respaldo, nos falta matéria-prima, nos falta informação para formar nossa convicção. Mas isso já é uma opinião. É a opinião de que eu não tenho opinião, curiosamente. O debate requer a formulação de teses e de argumentos, exige clareza, objetividade e fundamentação. Vejam, outro ponto ao qual nós voltamos, tá, e que foi amplamente debatido no segundo ano. Achismo é uma coisa. Tá? Eu posso achar que algo é bom ou que algo é ruim, eu posso achar que algo é adequado ou inadequado, eu posso achar que algo me agrada, que algo não me agrada. Mas a opinião tem que ser fundamentada. Quando nós sentimos que há dentro de nós um pensamento que representa uma leitura da realidade, e esse pensamento é meio, posso dizer, capenga, manco, não tem fundamento, eu penso porque eu penso. Muito provavelmente isso é um preconceito, isso é achismo, isso é a reprodução de achismos de outras pessoas. Tá? Para ser bem honesto, a maior parte dos preconceitos e das opiniões, entre aspas, que são tóxicas na nossa sociedade, decorrem de visões assim, sem fundamento ou com um fundamento muito, muito raso. Tá? Vou dar um exemplo. Nas muitas tretas de Facebook, eu frequentemente esbarro, né, com pessoas que até tentam dizer, até tentam encontrar uma linha de raciocínio para justificar que a quarentena ou o distanciamento social não é uma boa. Tá? E aí eu falo assim, não, porque eu conheço um fulano que não saía de casa e mesmo assim morreu de Covid. Isso é um argumento? Não. Primeiro que isso é invocação de um fato com muitos furos. Primeiro,
existe prova de que esse indivíduo não saiu de casa? Tá? O indivíduo precisa sair de casa para pegar Covid? Né? O vírus pode chegar por meio de uma embalagem contaminada. Pode chegar na sola de sapato de alguém e ser transmitido, né, pelo contato com um bicho de estimação que tenha pisado ali na sujeira do sapato. O vírus pode sobreviver numa gotícula de muco da boca ou do nariz por horas. E mesmo assim, um episódio poderia justificar uma tomada de decisão em relação a toda a coletividade? Não faz sentido. Tá? É importante aprendermos a argumentar antes de entrar na faculdade, porque depois lá é muito difícil, é muito custoso pegar alguém movido a achismos e levar esse indivíduo, não é? essa estudante, esse estudante, a argumentar, a se apresentar enquanto um sujeito de opiniões concretas, tá? De uma forma realmente concreta. Uma opinião clara, fundamentada e representativa dos valores da coletividade ganha o estatuto de uma tese. A formulação de uma tese exige uma postura questionadora, analítica e investigativa, um raciocínio que envolve 3 passos. Tá? Então acompanhe. Primeiro, informar-se sobre o problema em discussão, analisando teses e argumentos em circulação, com o intuito de identificar interesses, pontos de vista e setores sociais envolvidos. É por isso que, desde o começo do ano, eu insisto rigorosamente com vocês. O aluno no 3º ano tem que ter uma postura de vestibulando. Ler artigos, ler editoriais, seguir um ou até mais jornais, manter-se informado que seja pela internet. Ou seja, é preciso fazer por onde. Sem fazer por onde, ou seja, sem estar antenado no que está acontecendo, de que forma você consegue emitir uma opinião. Segundo ponto, avaliar e pesar os argumentos apresentados, considerando prós e contras, conveniências e inconveniências decorrentes de cada uma dessas teses. É a parte do debate quando a gente faz uma aula de discussão de um certo tema. É uma balança, a gente tem que ter uma balança dentro de nós para poder avaliar. Tá? Essa balança tem que ser justa. Ela tem que considerar quais são os valores em jogo. Por exemplo, quando a gente faz a discussão sobre liberdade de expressão, discussão que já houve na nossa sala, houve ano passado e já houve esse ano, tá? Eu tentei explicar para vocês como que um jurista ele faz um arrazoado, tá? Bastante equilibrado para poder dizer com clareza, olha, a liberdade de expressão decorre da lei. Temos liberdade porque é a lei. Quando se usa liberdade de expressão para afrontar a lei, já não é liberdade de expressão. Do mesmo modo, quando se tem liberdade de expressão, veja, se tem liberdade de expressão, mas usa-se a liberdade de expressão para colocar outro direito humano fundamental em risco, como é o direito à vida, incitando violência física, por exemplo, uma advogada, isso foi invocado por um ministro do STF, tá? Uma advogada publicou nas suas redes sociais que deveriam estuprar as filhas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E essa mulher foi penalizada, está sendo processada pela OAB, pode perder o registro junto à OAB. Ela diz que é a opinião dela, não é opinião. Uma opinião que ultrapassa os limites da lei não é opinião. Então, o que eu penso tem um limite. O que você pensa na sua cabeça, isso é um problema exclusivamente seu. Do momento em que, assim, a partir do momento em que você transforma essa opinião num discurso, numa enunciação enunciada,
foi, né, pronunciado num grupo, foi publicado numa rede social, foi escrito em algum lugar, isso passa a ser um problema da coletividade. E você é livre para opinar sobre as coisas que são razoáveis, que são boas e justas, mas não, né, defender ideias que ponham a vida das pessoas em risco. Tá? Isso é uma liberdade de expressão. 3. Posicionar-se com clareza, privilegiando os valores sociais, os direitos humanos e os interesses coletivos em detrimento de preconceitos e dos privilégios. Tá? Isso às vezes é complicado, porque muita gente acha que certos comportamentos não são preconceito, são liberdade de expressão. Tá? Nessa minha caminhada, preparando vestibulandos em vários lugares, eu já ouvi coisas que são terríveis. Por exemplo, comentando em sala de aula que eu havia de fato corrigido mais de uma prova em que um sujeito, presumo eu que era um sujeito, até porque ele de certa forma se identificava, ele se posicionava por meio do nós, se identificava assim, sutilmente, defendia a ideia de que a violência contra a mulher não pode ser generalizada, que há violências e violências. E aquela violência excessiva que debilita, tira o movimento, né, das pernas, deixa a mulher paraplégica, faz com que ela perca um dente, dá uns exemplos assim bem esdrúxulos, tá? Que isso é violência. Agora, um tapa, um soco, um corretivo não seria violência. Seria o exercício do direito que o homem tem, mais do que direito, o dever que o homem tem de continuar a educação que o pai deu, né, a filha que depois virou a esposa desse sujeito. Então, essa foi uma redação muito discutida e ela foi zerada por amplo desrespeito a direitos humanos. O desrespeito aos direitos humanos não precisa estar só na proposta de intervenção, pode estar em qualquer parte do texto. Contei isso num certo lugar, que não interessa onde foi. O sujeito ergueu a mão e falou, olha, eu nunca tinha pensado sobre esse ângulo, mas isso aí é a opinião do sujeito, eu não concordo com ele, mas é a opinião dele. Eu falei, não, isso não é opinião. Ele pede o direito até a sua opinião quando o bem jurídico protegido contra essa opinião é maior do que a liberdade de expressão. Tá? É o direito à integridade física e muitas vezes à vida de um ser humano, a vida da mulher. Então, ele pode achar isso, se ele praticar isso, eventualmente for pego, vai ser preso, então não faz sentido chamar isso de opinião. Isso é um achismo medieval, totalmente desconectado da nossa realidade atual. Tá? Então, aí eu parei a aula e falei, vamos do zero voltar ao que é uma opinião. Do mesmo modo, algo muito mais simples, quando a gente discute certas mudanças que devem ou não acontecer em sociedade, e é frequente que pessoas queiram que algumas mudanças aconteçam ou queiram que outras não aconteçam para manutenção de privilégios. O que é um privilégio? Privilégio é aquilo que não pode ser estendido como direito a todas as pessoas. Agora, é preciso tomar cuidado para diferenciar o que é uma correção das distorções sociais daquilo que efetivamente deve ser compreendido como privilégio. A vaga para o deficiente é privilégio? Não, porque o deficiente, né, pela sua condição de deficiente, precisa de uma ajuda para que possa parar mais próximo à entrada de um shopping, de um comércio.
A mesma coisa se aplica a idoso. O Bolsa Família, criado para famílias de baixa renda, não é privilégio, não é mamata, é distribuição de renda, política criada há praticamente um século, como parte do estado de bem-estar social, depois de muito se refletir que não é justo numa sociedade que as pessoas vivam desigualdades tão grandes. Não é possível garantir igualdade plena, mas é possível minimizar dores sociais. Então, defender ideias de privilégios ou preconceitos foge daquilo que é a verdadeira argumentação. Por fim, a prática frequente desse raciocínio leva ao aprimoramento do senso crítico, combatendo a polarização maniqueísta em favor do respeito pela diversidade, da tolerância e da convivência pacífica. Com isso, o debate se enriquece e os retrocessos são afastados. Isso é fundamental compreender. A ideia de debater temas constantemente é uma forma de nós sairmos de um lugar habitado apenas por achismo e por pensamento muito raso, muito tacanho, muito simplório, e habitar um outro lugar, em que o pensamento é mais sofisticado, em que o pensamento é mais aprofundado, em que você vai ter condição de escrever tranquilamente 28, 29, 30 linhas, tendo que fazer escolhas, né? O que entra, o que sai, o que vai, o que vem, o que vai, sobre qualquer tema. Não precisa que o tema tenha sido trabalhado por mim em sala de aula, ou por qualquer colega meu, ou que você tenha visto esse tema num curso de redação. Você dá conta desse tema simplesmente porque dá conta do tema. Então, se você entender esses tópicos que nós vimos até aqui, tudo vai fluir com muita tranquilidade. Tá? Vou fazer uma parte dos exercícios, e aí o restante vocês vão fazer sozinhos. Tá? Eu vou ficar, claro, como sempre, à disposição. Na verdade, eu vou explicar os exercícios e vocês vão resolver. E eu vou estar à disposição para ajudá-los, tá? a tirar dúvidas sobre, né, o que é o certo e o que é errado. As questões a seguir são baseadas em trechos do discurso proferido na formatura da Faculdade de Direito da UERJ, no início de 2015, pelo patrono da turma de 2014, o advogado Luiz Roberto Barroso, ministro do Superior Tribunal Federal. Então, vem aqui, tem uma introdução. A Vida e o Direito, breve manual de instruções. Tá? São trechinhos. Aí tem a regra número 1, terminou. Aí vem lá a pergunta, né? O ministro Barroso apresenta em seu discurso argumentos em defesa de algumas teses, que ele enuncia como regras a serem seguidas para o bom desempenho no mundo do direito. Releia o item 2 do discurso para responder ao que se pede. Para sustentar a sua primeira regra, o orador narra um caso concreto, ou seja, uma passagem figurativa em que estão expostas duas visões de mundo divergentes a respeito de uma mesma ocorrência. Redija um parágrafo apresentando as duas visões em enunciados temáticos, como se fossem teses adequadas a uma dissertação. Tá? Então, tem lá tese 1 e tese 2 para vocês preencherem com suas palavras. B. A regra número 1, proposta pelo orador, favorece o desenvolvimento do senso crítico. Aqui é um sim ou não, e só um dos dois está certo, tá? Justifique sua resposta com base no episódio narrado. Aí você tem lá a regra número 2. Segunda pergunta. Formule e enuncie em linguagem culta formal uma regra número 2 adequada ao episódio narrado. Então veja, há uma historinha figurativa, lembra da aula anterior? Como que você explicaria isso em termos temáticos? Usando a abstração das ideias. Você vai formular aqui, né, a sua regra. A regra número 3, você vai fazer a mesma coisa, tá?
Regra número 4, mesma coisa. Aí o exercício 5, que esse é um pouquinho mais trabalhoso, eu sugiro que vocês façam em casa, tá? Ele pede para que vocês considerem um texto grande sobre o complexo de vira-latas. E aí tem assim: tendo como ponto de partida as impressões do estudante inglês Adam Smith sobre o Brasil, formule uma resposta para a seguinte questão: existe uma solução para o complexo de vira-latas do brasileiro? E aí o seu texto deve fazer referência ao texto retomando seus argumentos. Então você vai mencionar Adam Smith no texto, tá aqui, ó. Tá? Se vocês têm, abre aspas, complexo de vira-latas do brasileiro diz que... Apresentar com clareza e autonomia uma resposta à pergunta acima, justificando-a. Tem solução? Não tem solução, por quê? Isso é entre 6 e 8 linhas. Se você passar um pouco, não vejo grande problema. Tá? Quem der conta de fazer aqui, ótimo. Quem não der conta, tá? Faz em casa, certo? Pessoal, só para finalizar, eu vi que na semana passada, até domingo, só 5 pessoas visualizaram a aula. Tá? Eu prefiro conversar primeiro com vocês, que acho que vocês são relativamente maduros para terem essa conversa, tá? Antes de conversar com o Luciano, quem quer que seja. Mas eu acho que vocês devem ser um pouco mais preocupados, tá? Se vocês acham que a gente deve voltar ao formato anterior, em que eu mandava temas, ou colocava temas, e a gente só fazia um bate-papo aqui, ótimo. Eu acho que também é válido. Se vocês preferem continuar com a apostila, válido. Querem intercalar? Válido também. Só me digam o que vocês acham, né? O que vocês querem para que eu possa me organizar e fazer uma proposta de modo que todos assistam a aula e produzam. Tá? Tem dado certo, né? Semana passada, acho que foi o Guilherme e a Mariana que mandaram redação, corrigindo o grupo. Tá caminhando tudo muito bem. Tá? Pelo menos nesse aspecto. Agora eu preciso que mais gente participe disso. Porque sem redação, infelizmente, vocês não vão dar conta do vestibular que vem por aí. Tudo bem? Isso aí, meus caros. Grande abraço. Vejo vocês semana que vem.